Na nossa atividade de hoje, vamos apresentar alguns critérios utilizados na determinação da posição de um furo para realizarmos a união entre duas chapas utilizando como elemento o parafuso. Vale também as regras para a determinação da posição para um rebite, mas vamos nos concentrar aqui nos nossos trabalhos, utilizando como um exemplo o parafuso. Para desenvolvermos o trabalho e orientar as atividades, vamos nos valer de uma norma europeia, né, que ele essa norma orienta a determinação dos posicionamentos, né, destes furos para parafuso e para rebites. Né, salientando de que isto aqui é uma dica, né? Qualquer determinação mais apropriada e específica deve ser olhado e revisto as normas para ver se estas regras vão se aplicar ao caso específico que será abordado. Então, a primeira orientação vamos denominar de E1. Então, o que é este E1? O E1 é a mínima distância de borda, né? Medida, então, essa mínima distância de borda medida na direção da força que é determinada, né? No nosso caso, vamos ver aqui na figura, a direção da força é essa aqui que estamos destacando aqui. É em função do projeto, então, desses elementos de união onde está posicionada a força. Nós identificamos que a direção da força está nessa situação aí. E essa norma nos diz que não deverá ser menor que 1,2 vezes o diâmetro do furo. Então está aí a determinação, né? E como é que nós medimos isso? Vamos pegar selecionar este furo aqui na chapa e vamos ver onde é que faz a medição. Então aqui essa linha que estamos destacando é a borda da chapa. Este aqui é o furo. E a dimensão que estamos orientando que deva ser adotada é do centro do furo até essa borda aqui colocada. Então é dessa maneira que vamos sempre referenciar as nossas dimensões. Bom, se ela diz que não deverá ser menor, isto significa que o E1 ele está dizendo que tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes esse diâmetro do furo. Esse diâmetro então, é medido da borda da chapa até o centro desse primeiro furo que estamos trabalhando. É nessa posição que está colocado então o E1. Seguindo os nossos trabalhos, nós vamos agora para a determinação de onde está e como deve ser localizado o E2. O E2 é a mínima distância da borda, agora medida na direção perpendicular à força. Né? E a norma nos diz que não deverá ser menor que 1,5 vezes esse diâmetro do furo. Então o nosso E2 está localizado na borda, a borda da chapa até o centro do furo. Então está aqui o nosso E2. Né? E a norma, então, se diz que não deverá ser menor, o nosso E2 tem que ser maior ou igual a 1,5 vezes o diâmetro do furo. Com esses dois parâmetros determinados, E1 e o E2, nós temos então o primeiro furo localizado e determinado nessa posição que estamos destacando aqui. Então, determinamos o primeiro furo, agora vamos verificar aqui os trabalhos no P1. O P1 é o próximo furo
do nosso sistema de fixação, né, por parafuso. Então, o P1 é o mínimo espaçamento entre parafusos, né, e na direção da força. E este P1 não deverá ser menor que 2,2 vezes o diâmetro do furo. Então, é esse o P1. Então, está aqui, ó, do centro do primeiro furo que determinamos até o centro desse segundo furo que nós queremos que ele esteja localizado. Então, é nessa direção aqui, ó, né? Então, na direção da força, né? A força está colocada aqui nessa situação, ó, direção da força. Ela acompanha a direção da força, então, né? E ali está o nosso segundo furo determinado. Vamos agora determinar o P2. Agora, o P2, o que é? Também o P2 é um espaçamento entre parafusos, né, medido agora perpendicularmente à direção da força. Tá? E a norma nos diz que não deverá ser menor que 3 vezes o diâmetro do furo. Ora, se a norma está dizendo que não deve ser menor que 3 vezes, então o nosso P2, né, tem que ser maior ou igual a 3 vezes o diâmetro deste furo. E desta forma, então, está aqui a localização dele até o centro do furo que nós queremos, né? Do centro do primeiro furo localizado está o P2. E como é na direção perpendicular à força, aqui está a direção perpendicular. E localizamos, então, o nosso furo. Agora, se eu quiser repetir esse processo, né, eu posso repetir a partir a mesma dimensão, e localizo esse furo. Né, e localizo esse outro furo aqui, e quantas vezes for necessário nessa direção. Né. A mesma coisa podemos fazer, vamos destacar aqui, no sentido de acompanhar aqui a direção da força, né, e assim vai quantas vezes for necessários, né, nessa direção. Está aqui, então, a regra para a determinação da posição dos furos. Agora, em resumo, como ficaria essa situação? A distância da borda na direção da força é o nosso I1. O I1 está localizado aqui, ó. Tá? Ele diz que, então, que ele tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes o diâmetro do furo. Está lá localizado o E1. Já o E2, que ele está aqui, o E2 é da borda na direção perpendicular da força. Tá? Então, ele nos dá a regra de que o E2 tem que ser maior ou igual a 1,5 vezes o diâmetro deste furo. Seguindo os trabalhos, nós vamos verificar agora o P1. O P1 está nessa posição aqui. Tá? E é entre parafusos e na direção da força. Tá? Então, o P1, a regra é que ele tem que ser maior ou igual a 2,2 vezes o diâmetro deste furo. Então, está lá localizado a próxima furação, a posição dela. E o P2, que é esta dimensão aqui, é entre parafusos, né? Só que agora perpendicular, não é em direção à força, é perpendicular, diferente do P1. Então, o P2, a regra é que ele tem que ser maior ou igual a 3 vezes o diâmetro deste furo. Então, aqui está o resumo então, das nossas regras baseadas na norma europeia. Já utilizando a norma brasileira, a ABNT NBR 8800, ela especifica a seguinte orientação, que a mínima distância entre centros de furos, tanto faz se for o furo padrão, o furo alargado ou o furo alongado, a norma 8800
afirma que não pode ser inferior a 2,7 vezes o diâmetro nominal do parafuso. Agora não é o diâmetro do furo, é o diâmetro nominal do parafuso. Né? E ressalta a norma que, de preferência, seja 3 vezes esse diâmetro nominal do parafuso, conforme a ABNT NBR 8800.